Então vamos a um primeiro exemplo aí do uso do princípio de Lagrange, né? Lógico, escrito ainda em termos das forças generalizadas, mas para o caso da partícula livre, né? Só para retomar, então o princípio de Lagrange ele pode ser escrito como sendo a derivada no tempo de dt del q k ponto menos del t del qk, que é igual a Q maiúsculo K, onde esse K ele vai de 1 até N, onde N é o número de vínculos que eu tenho, né? O número de coordenadas generalizadas. E o T nada mais é do que a energia cinética, né? Tá? Então, vamos pensar agora no caso de uma partícula livre, certo? Se ela está livre, significa que a força aplicada ela é zero, certo? Então ela pode se mover livremente para todas as direções. Então, o vetor R dessa partícula, ele vai ser um vetor qualquer, então ela está na posição x, y e z, né? Então, em um dado sistema de referências, né? Que estão aqui I, J, K, eu tenho essa partícula sendo descrita então pelo vetor R e ela se encontra na posição x, y e z e ela está livre. Como não há força, as coordenadas generalizadas são as próprias coordenadas da partícula. Lembra que as coordenadas generalizadas elas restringem. Opa, o z está errado aqui, né? Deixa eu só consertar. Na verdade, aqui o que eu tenho é z na direção K, tá? Só para deixar certinho aqui. Z na direção K. Então, lembrando, voltando, né, as forças generalizadas, as coordenadas generalizadas, elas só aparecem pela necessidade que a gente tem de levar em consideração as forças de vínculo. Aqui, o número de vínculos é zero, né? Então eu tenho zero vínculos nesse sistema. Então as coordenadas generalizadas são as próprias coordenadas do sistema, x, y, z, né? Então, Q1 é o x, Q2 é o y e Q3 é o z. Tá? Então, essas são as coordenadas. E a força generalizada ela nada mais é do que Q1 igual a F escalar del R1, né? Del R, né? Só tem uma partícula. Del X, né? Então del Q1. Só que del R, del X é simplesmente o X. Então isso aqui é F escalar I. Então, isso nada mais é do que o F na direção X. Analogamente, o Q2, caso existisse, né, uma força, seria F escalar del R del Y. Então, isso aqui seria F escalar J, que é o Fy, certo? E o Q3, que seria a terceira força generalizada, né, ou seja, a força escrita em termos das coordenadas generalizadas, seria del R del Z, né? Lembrando, del R del Q1, Q1 igual a X, del R del Q2, Q2 igual a Y, e del R del Q3, Q3 igual a Z. Então, isso aqui nada mais é do que F escalar K. Então, isso é Fz. Então, eu tenho essas três coordenadas que estão aí.
Eu posso escrever a energia cinética T, opa, um T maiúsculo aqui, não mais, T, que vai ser meio de M, e agora eu tenho a velocidade, né? Então posso até colocar direto, mv, mas lembrando que v, só escrevendo aqui, nada mais é do que del R, del T, então isso aqui vai ser x ponto I mais y ponto J mais z ponto K, tá? Então essa é a velocidade. Então aqui eu tenho meio de mv, né, o módulo de mv ao quadrado aqui. Então o t vai ser meio de m. Fazendo esse vetor ao quadrado, é óbvio que fica aí um x ponto ao quadrado mais y ponto ao quadrado mais um z ponto ao quadrado. Então essa é a energia cinética. Então o que eu preciso? Né? Voltando lá então ao princípio. Eu preciso da derivada com relação a todas as coordenadas, né? Então del t com relação a x ponto, y ponto, z ponto, e a derivada de t com relação a x, y e z, certo? Então é isso que eu preciso, né, para escrever o princípio de Lagrange. Então, o que eu tenho? Eu tenho aqui del t, del x ponto, né? É simples, dá mx ponto. Del t, del y ponto, vai dar my ponto. E del t, del z ponto, me dá mz ponto. E aí, o que eu preciso? A derivada no tempo disso aqui. ddt de del t, del x ponto. Tá? Então, isso é m, x2 pontos. Enquanto que aqui agora eu preciso de del t, de del t, del y ponto. E isso é m, y2 pontos. E por fim, ddt de del t, del z ponto. E isso aqui é mz ponto, certo? z2 pontos, tá? Do jeito que está aqui. Agora, a gente tem também que o t, ele não depende explicitamente de x, y, z, somente das derivadas. Então, a gente consegue ver que del x de t é igual a del y de t, que é igual a del z de t, e tudo isso é zero, porque o t, ele é um t de x ponto, y ponto e z ponto, e não de x, y e z. Então agora o que eu tenho são três equações, né? Então, para estabelecer aqui, eu tenho aqui ddt, ou simplesmente, só reescrevendo, né? Então eu tenho, ó, ddt de del qk ponto da energia cinética menos del qk da energia cinética igual a qk, onde o k de 1 até o número de coordenadas generalizadas. Nesse caso, a gente tem três coordenadas generalizadas, né? X, y e z. E aí, o que me resta são três equações. A primeira aqui vai ser mx2 pontos igual a fx, certo? A segunda é my2 pontos igual a fy e mz2 pontos igual a fz. Agora, como eu falei que a partícula está livre, então fx igual a fy igual a fz, que é zero, por exemplo, né? Então, eu tenho que mx2 pontos igual a zero, então a aceleração em x é zero.
my, dois pontos, igual a zero. Então, a aceleração em y igual a zero. E mz, dois pontos, igual a zero, que leva aqui a aceleração em z igual a zero. Agora, caso o f não fosse diferente de zero, né, isso é um caso. Agora, caso o fx, fy e o fz fossem diferentes de zero, então eu teria que fx igual a massa vezes a aceleração na direção x, fy igual a massa vezes a aceleração na direção y, e fz igual a massa vezes a aceleração na direção z, que nada mais representa as leis de Newton. Tá? Então, a partir do princípio de D'Alembert, a gente consegue obter as leis de Newton. E vale ressaltar o seguinte, diferentemente do princípio desculpa, eu falei D'Alembert, mas do princípio de Lagrange, vale ressaltar o seguinte, que além da gente não precisar se preocupar com forças de vínculo, no caso do princípio de Lagrange, nem mesmo a gente precisa se preocupar com as forças, com os deslocamentos virtuais. Tudo está escrito em termos das coordenadas generalizadas. Então, vim naquela linha que eu vinha dizendo para vocês. A gente vai simplificando o tratamento, né? A gente começa com o tratamento newtoniano, que eu preciso levar em consideração as forças de vínculo, certo? Por exemplo, um corpo sobre a superfície vai ter uma força normal, então é o que vincula o corpo àquela superfície. Quando eu passo para consideração de deslocamento virtuais e obtenho que o trabalho virtual das forças de vínculo é zero, a gente tem o princípio de D'Alembert, só que eu ainda assim preciso escrever os deslocamentos virtuais, e na hora que eu considero as coordenadas generalizadas, eu obtenho o princípio de Lagrange, e aqui vocês viram que a gente não precisa nem mais falar de deslocamentos virtuais, somente das coordenadas generalizadas. Então, isso facilita muito a resolução, né, o tratamento de problemas mais complexos, né? Lembrando, né, que aqui a gente fez essa dedução para sistemas que são sujeitos a vínculos que são holônomos, né? Então, vínculos que dependem somente das coordenadas. No caso de vínculos não holônomos, a gente precisaria fazer uma generalização, ou então a gente pode simplesmente, ou tentar, né, não simplesmente, mas a gente pode tentar integrar esses vínculos.